muito obrigado. Eu já estou iniciando o vídeo agradecendo. Isso porque estamos chegando aos 1000 inscritos aqui no canal. Então, você e os outros merecem um presente. E esse presente é um curso. O curso de OBS, Open Broadcast Software. O nome é complicado, mas vamos adotar o nome OBS Studio, que é o que os próprios criadores colocaram no site. Eu vou mostrar o site aqui. Se você não conhece o OBS Studio, aqui está o site, vou deixar o link na descrição. Ele é um software livre e de código aberto, usado para gravação e transmissão de imagens, em tempo real, inclusive. Ele grava a tela do seu computador, ele grava a sua webcam. E o motivo, além de tudo, de eu estar oferecendo esse curso, é que todos os vídeos que você viu nesse canal até hoje foram gravados com esse software. Além disso, eu também uso esse software profissionalmente. Sim, eu cuido da transmissão de eventos ao vivo de uma grande instituição de ensino. Inclusive, durante a pandemia, o ensino remoto, esse software segurou a onda e segurou muito bem. Todas as transmissões foram muito boas e conseguimos manter a qualidade do ensino utilizando um software gratuito e de código aberto. Além de tudo, eu tenho ensinado esse software para muitas pessoas e instituições. O mais recente curso que eu criei sobre o OBS, ele está disponível pela Escola de Desenvolvimento de Servidores do Cefet-MG para a Rede Federal de Ensino. Então, se você é educador, há a possibilidade de você fazer um curso, o nome é OBS para Educadores, e conseguir certificado e horas, inclusive para progressão. Mas como eu acredito que conhecimento é para todos, esse curso aqui, que vai ser ofertado no canal, ele vai ser totalmente gratuito e ele não vai ser voltado exclusivamente para algum nicho. Ele vai servir de base, de fundação, para você montar o que você quiser por cima. Você vai ter o conhecimento amplo do software, vai entender como ele funciona e aí sim nós vamos em futuros vídeos estudar algumas possibilidades que talvez você não imaginou e que também talvez eu não imaginei agora durante a gravação desse curso. Outro recadinho que eu preciso dar é: esse curso vai ser dividido em várias partes. Hoje nós vamos conhecer o OBS, vou te mostrar aqui o site, que eu já estou nele aqui, só te dar fazer um teaser aqui do OBS. Então o site está aqui, ele está disponível para Windows, para Mac, para Linux, ou seja, ele é multiplataforma, então você pode rodar em todos esses sistemas operacionais. Além de tudo, você consegue perceber que ele é patrocinado aqui pelo YouTube, pelo Twitch, pelo Facebook, e você consegue transmitir para todos esses serviços, além de vários outros. Além disso, são várias funcionalidades: captura e mistura de áudio e vídeo em tempo real, filtros para fontes, como máscaras, correção de cor, chroma key, áudio, misturador de áudio, as configurações aqui de fontes, painel de configuração simplificado, e o vídeo de hoje vai ser sobre esse painel. Isso é muito importante. Quando a gente começa por aqui, por minha experiência própria, que já tenho anos de conhecimento com esse software e também já há alguns anos educando, ensinando o software, quando você começa aqui por essa configuração, a coisa fica muito legal, porque daqui você consegue extrair todo o restante que o software tem para te oferecer. Já pensando nisso, olha que legal, crie produções profissionais. Com ele é totalmente possível. Então, vou te mostrar aqui a interface do OBS. Essa aqui é muito simples. Quando você abre essa tela preta aqui, você tem essas divisões aqui chamadas de docas
Nós não vamos falar ainda sobre elas, mas só para você já conhecer a carinha. Aliás, se você não conseguir instalar o OBS no seu sistema operacional, pode me mandar aqui nos comentários, que aí sim eu faço um vídeo sobre instalação. Porque, por pesquisas que eu fiz, eu vejo que a maioria das pessoas já tem o OBS instalado no computador, mas não sabe extrair o melhor dele, né? Então, caso você tenha dúvidas para instalar, me avise que eu faço um vídeo ensinando como instalar nos 3 sistemas operacionais. Mas, caso isso não seja necessário, caso você já tenha o OBS instalado no seu computador, nós já vamos direto aqui para as configurações. Antes disso, eu só preciso dar mais um alerta. Quando você instala pela primeira vez, essa imagem aqui, ó, aparece, que é o assistente de configuração. Aqui causa já um pouquinho de susto, porque você já abre o aplicativo e ele já está te perguntando coisas, né? É como se você estivesse chegando na loja e tivesse o vendedor, posso te ajudar? O que você quer comprar? É meio, né, um pouco assim intrusivo, mas é a forma que eles encontraram de evitar alguns bugs. Como eu sei que isso traz muito problema, caso você tenha feito essa assistente de configuração e rodou tudo bem, ótimo, maravilhoso. Mas se você está instalando pela primeira vez o OBS, pode seguramente clicar aqui em cancelar, porque nós vamos direto para as configurações agora e eu vou te mostrar o melhor delas. Então vamos lá. Para acessar as configurações, você vem nessa doca aqui de controles e clica aqui em configurações. Você também pode acessar, no caso aqui, eu não gosto de mostrar por esse lado aqui, porque no Mac ele fica aqui em preferências, tá vendo? E você acessa a mesma coisa. No Windows é diferente, no Linux também. Então eu prefiro ir aqui em configurações e pronto. Agora nós estamos na tela de configurações. Nós temos aqui algumas abas, cada aba com uma quantidade enorme de configurações. E é justamente por isso que eu opto por começar aqui. Para começar, nós vamos na aba Geral, mas essa ordenzinha que está aqui eu também não vou seguir, justamente para facilitar o seu aprendizado. Vamos lá. Na aba Geral, não tem muito o que mudar. Aqui você escolhe o idioma, são vários. Se o seu não tiver em português, coloque em português, porque vale muito a pena, tá bem bacana. O tema aqui, né, o Dark padrão, eu prefiro porque é melhor para a vista, né? Esse tema mais escuro. Buscar novas atualizações ao iniciar, eu deixo marcado. Essa janela de estatísticas eu não deixo. Para quem está iniciando, perguntar antes de iniciar as transmissões, perguntar antes de interromper as transmissões, perguntar antes de interromper as gravações, é bem interessante. Só que, com o tempo, você vai ver que isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. Eu digo isso porque quando você clica em iniciar a transmissão, geralmente você já está ali num momento de pressão, né? Que você vai ter que transmitir ao vivo, que você vai ter que gravar. E aí ter mais um botão para ter que apertar pode atrapalhar um pouco, mas é opcional. Se você quiser começar assim, eu acho também bacana. Eu deixo desmarcado justamente por isso. Eu deixo aqui tudo desmarcado, porque não vejo necessidade. Não se preocupe com essa parte de buffer de repetição, isso vai ser para um vídeo bem para frente, que ele é um pouco mais avançado, tá? Ele é uma espécie de replay, é bem legal, mas para agora não vamos nos confundir. Aqui, nessa seção de encaixar as fontes na tela, tá tudo funcionando muito bem. Isso é para quando você vai começar a mexer aqui com as docas, né, que são essas partezinhas aqui, ele tem uma espécie de snapping, né, uma trava magnética, como se fosse, né? Então, assim, funciona muito bem, não precisa se preocupar. Caso isso te incomode, aí você desliga. Não vamos entrar nisso por enquanto. Projetores, parece que é projetor de telão, né? Usar aquele data show e tal. Não, coisa mais para frente. Por enquanto, não se preocupe com isso. Barra do sistema, isso aqui é se você quer minimizar, quando você começar a gravar, você minimizar a tela do OBS
para a barra do sistema, ou seja, se você estiver gravando com um único monitor, isso ajuda bastante. Você clica aqui em gravar e ele já vai para lá, para aquele lugar. Prévia, pode deixar tudo desmarcado, vou explicar isso mais para frente quando a gente for para a parte da prática. Modo estúdio, pode deixar esse último aqui, não se preocupe com isso. Ok, como você pode ver, as configurações aqui do geral já estão muito boas, não há muita necessidade de mexer. Agora vamos para a aba de vídeo. Sim, vamos pular todas essas aqui e vamos para a aba de vídeo. Porque aqui, lembra lá daquele assistente de configuração? Pois é nele que algumas configurações aqui são definidas. E elas dependem muito do poder do seu computador, do poder de processamento dele, da placa de vídeo e por aí vai. Essa resolução base da tela e a resolução de saída da tela causam um pouco de confusão. Funciona assim: a resolução base da tela é a resolução em que seu monitor está. No meu caso aqui, para gravação, eu estou deixando ele em 1920 por 1080, que é o famoso Full HD. Esse aqui é um monitor 2,5K e o outro monitor é 4K, mas eu estou mantendo ele aqui em Full HD. Como eu alterei essa resolução para 1920 por 1080, eu vou deixar a resolução base com esse valor. E a resolução de saída aqui, que é a escala, ou seja, ele vai pegar essa resolução e diminuir ou aumentar, dependendo do valor que você colocar, eu também coloco o mesmo valor. Assim, eu não sofro com esse nomezinho aqui, ó, filtro de redução. Eu não sofro com perda de processamento, porque quando eu pego um vídeo maior, uma resolução de base maior, no caso 4K, e eu escalo essa resolução para Full HD, que é o 1920 por 1080, eu tenho que fazer um processamento na imagem, no caso eu não, né? Mas acaba sendo o aplicativo, e ele aplica esse filtro de redução. E ele vai inteligentemente selecionando partes para destacar, para aumentar a nitidez ou para descartar. E isso consome ciclos de processamento do computador. Quando você faz isso aqui, isso acaba não acontecendo. Mas claro, tudo é relativo. Vou mostrar aqui que a resolução base pode ser alterada, nesse caso aqui, tá vendo? 3840, que é o 4K, ou 720, que é uma resolução abaixo do Full HD, que hoje já está em desuso. Aqui, olha a quantidade de opções de escala. Então aqui eu posso diminuir, né, a escala, mas eu não consigo aumentar, porque, claro, a imagem vai ficar distorcida. Então, como regra, coloque resolução de base, tela, e resolução de saída, escala, com o mesmo valor. Se o seu computador é mais modesto, diminua a escala aqui para 720, 1280 por 720. Nesse caso, pode deixar aqui em 1920 por 1080, porque a tela do seu monitor ela vai se manter e vai haver esse processamento aqui, mas ele não vai ser tão agressivo quanto você colocar, por exemplo, um de 3.000 e tanto e reduzir para 720, né? Mas, como regra, coloque 1920 por 1080 nos dois. Aí, nesse caso aqui, do filtro de redução, que aqui nós temos o bilinear, que é o mais rápido, e esses dois aqui que são mais lentos, caso o bicúbico aqui esteja fazendo com que você perca quadros por segundo, eu vou mostrar em breve aqui onde você vai checar isso, aí você coloca aqui em bilinear. Vai dar você vai perder um pouquinho de qualidade na imagem, mas, sinceramente, funciona. É melhor a imagem ficar um pouquinho pior do que ela ficar travando e o seu computador não conseguir realizar todas as tarefas. Então, como base, bicúbico. Eu acho que todos os computadores hoje atuais vão rodar muito bem. Mas um dos maiores motivos que fazem com que a performance diminua bastante em uma gravação ou transmissão está aqui, ó, no FPS, no frames per second, quadros por segundos. Esse valor aqui, 59,94,
Eu uso porque eu gravo o vídeo e o áudio da tela aqui e o áudio do microfone no OBS. E a imagem eu gravo usando uma câmera externa. Essa câmera, ela me entrega um vídeo nesse valor aqui de quadros por segundo, 59,94. Então, para manter a consistência entre o vídeo e o áudio, os dois sincronizados, eu gravo nesse valor. Mas para você, se você não faz assim, se você usa um webcam, por exemplo, gravando na tela, você deve colocar algo em torno de, são opções, 60 quadros por segundo, se o seu computador aguentar. Por exemplo, para jogo, se você vai fazer a gravação de um jogo, quanto mais quadros por segundo, melhor. E se você já joga, é sinal que o seu computador consegue rodar a 60 quadros por segundo. Mas, se você vai fazer um outro tipo de transmissão, e se essa transmissão não tiver tanto movimento, né, igual jogo, ou um filme ou algo do tipo, 30 quadros por segundo é mais do que suficiente. E aqui tem uma coisinha que eu quero alertar. O 29,97 é basicamente a mesma situação aqui. Alguns dispositivos de vídeo te entregam não 30 quadros por segundo, mas eles entregam 29,97. Nesse caso, para você ter essa sincronização labial mesmo entre a sua fala e o vídeo, é melhor deixar aqui. Caso contrário, você pode voltar aqui e deixar em 30 ou pular aqui para 24 quadros. O estranho é que NTSC aqui era para ser o 29,97, mas aqui eles marcaram por algum motivo 24 quadros por segundo. E tem esse formato PAL aqui, que é europeu, é um formato europeu. Se você produz vídeos para a Europa, não sei de onde você está assistindo, então você deixa nesse valor aqui, 25 quadros por segundo. Mas na pior das hipóteses, em qualquer outro lugar que você estiver, é melhor deixar aqui em 24, porque esse é o que vai exigir menos do seu computador e o que vai trazer uma resposta visual próxima aos filmes de Hollywood. Não estou falando dos filmes totalmente atuais, de 3, 4 anos atrás, não. De filmes para trás disso, que todos utilizavam 24 quadros por segundo e foi aumentando até chegar a 60. Já estamos indo para os absurdos 240 quadros por segundo, mas não aqui no OBS. Então, resumindo, para ficar fácil, se o seu computador aguentar, 60 quadros por segundo. Se você estiver vindo com uma fonte de vídeo externa, 59,94, se ela te entregar um vídeo nesse valor de quadros por segundo. Caso ela não te entregue nesse valor, com toda certeza ela vai te entregar em 29,97 ou 24, certo? Então, se você tem uma webcam e o seu computador não aguenta os 60 quadros por segundo, 30. Caso não aguente, mesmo assim, 24. Pronto, fechou. Então, para resumir essa parte aqui e a gente conseguir avançar, eu gosto de reforçar. Resolução de base da tela, 1920 por 1080. Resolução de saída, 1920 por 1080. Ou seja, as duas iguais. Se seu computador não aguenta 1920 por 1080 na saída, baixe para 1280 por 720, que é o HD, e que o YouTube, por exemplo, aceita. Twitch, por aí vai, certo? Se o computador ainda não está aguentando, mude de bicúbico para bilinear. A imagem vai ficar um pouquinho mais desfocada e tal, mas vai sair e vai ficar boa também. Não, é só para quem é muito detalhista. E vindo para cá, se você tem fonte externa de vídeo, veja se ela é 59,94 ou 29,97. Você pode ver isso no manual. Ou abrir o vídeo num aplicativo de edição de vídeo, você vai ver quantos quadros por segundo tem. Caso o seu computador aguente, ou se você vai transmitir um jogo, 60 quadros por segundo. Se o seu computador não aguentar, 30 quadros por segundo ou 24. Se você estiver na Europa, 25 quadros por segundo. Fechou?
eu acho que aqui a gente abarcou tudo dessa parte aqui de vídeos. Caso tenha dúvidas, lembre-se, esse é um curso. Então fique à vontade para mandar os comentários. Vou fazer o máximo para responder todos num tempo bem aceitável. Agora vamos para uma aba que dá também um pouquinho de confusão, mas que vai resolver. Se falamos de vídeo, vamos falar agora de áudio. Aqui em áudio, nós temos a opção de taxa de amostragem. Se você fez o meu vídeo de Audacity, se não fez, tem link na descrição. Mas se você fez, você já vai saber essa taxa de amostragem aqui, que para mim está em 44.1 kHz, mas atualmente o 48 é bem aceitável. Mas se estiver em 44.1 e começar a falhar, você muda para 48. Tem placa de vídeo que lida muito bem com 48 kHz e tem placa que não lida e que você precisa deixar em 44.1. Canais, são os canais de áudio. Eu recomendo estéreo, mas se você estiver fazendo algo específico para home theater ou coisas do tipo, você tem todas essas opções. Claro que sua placa de vídeo também tem que ter, né? Porque senão isso aqui vai ficar desperdiçado. Agora é que vem alguns detalhes. Esses detalhes aqui são mais específicos de acordo com a plataforma, de acordo com Windows, com Linux e com Mac. Mas a interface aqui de seleção é igualzinha, só tem algumas características. É porque no Mac a gente não tem a opção de gravar a área de trabalho e isso traz alguns problemas. Mais para frente eu vou fazer um vídeo mostrando como resolver isso. Como é específico dessa plataforma do Mac, não vale a pena colocar aqui agora no curso, mas vai sair vídeo sobre isso. Então vamos lá. Aqui você seleciona os dispositivos de áudio globais e você tem essa opção aqui de áudio do desktop. Então aqui nós temos duas opções. Isso porque você pode ter dois dispositivos diferentes para a gravação de áudio do desktop. O áudio do desktop que eu falo é aquele áudio que grava o aplicativo que você está usando. Então eu preciso que o áudio gerado pelo aplicativo seja capturado aqui, captado pelo OBS. Para que eu faça isso, eu tenho que ativar aqui algum dispositivo. No meu caso aqui eu tenho esse padrão e tenho esse black hole aqui, que é justamente o que eu vou mostrar num futuro vídeo para usuários de macOS. Com ele você consegue gravar o áudio do desktop. Se você não coloca, não é possível. Há outras soluções, mas esse é o mais fácil e também é gratuito. Vai ter vídeo sobre isso, não se preocupe. Outra coisa, se você vai gravar um jogo, por exemplo, então você tem que ter isso aqui ligado. Porque se você não tiver, o jogo que você estiver jogando, as músicas, os efeitos sonoros, não vão ser gravados pelo OBS. Então, aqui você seleciona o que vai gravar, o áudio que vai sair do seu sistema operacional, certo? Aqui embaixo, já vem nesses 4 slots aqui, já vem os áudios de microfone e auxiliares. E olha que interessante, no meu caso, como eu tenho uma interface de áudio H6, ela resolve todos os meus problemas, porque ela tem 6 canais de áudio e, além de tudo, ela faz algo que se chama loopback, que é o que o black hole aqui faz. Ela pega o som que está sendo tocado no desktop, na área de trabalho, no computador, no sistema operacional, e joga aqui nesse canal auxiliar. É um caso específico? Sim, é um caso específico. Mas se você tiver um microfone, seja ele USB ou plugado na sua entrada de áudio da placa de som, então aqui você pode selecionar. No caso aqui, eu deixei essa interface de áudio, mas olha as opções que eu tenho. No caso do Mac, eu tenho o de entrada padrão, o de linha padrão, que eu posso ligar algum instrumento. Eu tenho esse headset estéreo, sem fio. Tenho o black hole, tenho a interface de áudio e ainda tenho um microfone de um aplicativo chamado AppleCam, que eu vou falar sobre ele também mais para frente. Então você pode ter 4 dispositivos de gravação de áudio externo, microfones, teclados musicais, aparelho de
tá até antigo, né? Mas aparelho de CD, aparelho de fita, quem é DJ pode usar aquelas picapes, né? Então você pode plugar tudo aqui. E esses canais, eles podem ser gravados depois em faixas separadas. E isso é muito legal. Passando disso, temos ainda métricas, mas essas duas opções de métrica aqui, onde que você altera e o que você vê com isso? Qual que é a diferença disso aqui? Vem aqui nisso aqui que a gente chama de VU. Tá vendo que eu estou falando e ele está se movimentando? Pois é, serve para isso. A taxa de decaimento vai dizer se essa variação da minha voz ela vai subir e descer de uma maneira muito rápida, ou seja, a fonte sonora que eu estiver utilizando, a indicação visual dela vai ser exibida de maneira de acordo com essas opções, se ela é rápida, se ela é média ou se ela é devagar. Então ela vai ficando mais lenta ou não, depende do seu uso, né, para isso. E o medidor de pico é esse picozinho aqui, ó, no caso aqui tá vermelho, tá vendo? Ele tá ficando aqui. Então, é basicamente isso, ele serve para essas duas coisas. Se você trabalha com áudio de forma mais avançada, ter o True Peak aqui, que ele vai fazer uma medição mais acurada disso, é bem interessante, mas ele vai gastar muito mais do seu poder de processamento. Então eu deixo no rápida e deixo em exemplo de pico. O dispositivo de monitoramento é para o caso de você estar fazendo, por exemplo, um show, né? Então você ter aquela caixa de retorno, ou você ter um fone de ouvido enquanto você está transmitindo. Então você pode selecionar aqui o dispositivo que vai monitorar a saída de áudio. Já viu, né? Dá para fazer muita coisa profissional aqui. Essa parte aqui de teclas de atalho, eu até hoje não precisei fazer nenhuma alteração nisso aqui. Mas é basicamente colocar um atraso de quando você apertar assim, agora eu quero que fique mudo. Aí você aperta e ele demora um tempinho, em milissegundos, para ativar o mudo. Serve basicamente para isso, essas opções. Então, para recapitular a aba de áudio, se sua taxa de amostragem aqui, sua placa-mãe, comportar 48 kHz, deixe em 48 kHz. Caso esteja em 48 kHz e esteja o áudio falhando, picotando, você muda para 44.1. Se estiver ao contrário, em 44.1 e estiver picotando, você muda para 48 kHz. É basicamente isso. Canais, deixe em estéreo, a não ser que você esteja fazendo algo muito específico para home theaters. E aí você vai ter todos esses canais disponíveis. Dispositivos de áudio globais. Áudio desktop, se você quiser gravar o áudio vindo do seu sistema operacional. Então, você tem duas opções aqui para gravar. Você pode ter, por exemplo, um jogo e um outro aplicativo. E você não quer que esse outro aplicativo, que aquele áudio vaze. Então, você seleciona só especificamente aquele dispositivo. Áudio do microfone ou auxiliar é onde você vai plugar os seus microfones, os seus decks, os seus aparelhos de som, teclados musicais, picape de DJ e por aí vai. Então você tem 4 canais disponíveis. Mas se você tiver uma interface de áudio, além desses 4 canais, você ainda tem todos os canais da interface de áudio. Métricas aqui, taxa de decaimento e tempo do medidor de pico, é para fazer esses ajustes aqui no VU. O tempo que ele vai mostrar o VU subindo e descendo é a taxa de decaimento. E o medidor de pico é quando ele vai marcar esse pico, o máximo da altura em que você estiver falando ou que a música estiver sendo tocada. O dispositivo de monitoramento é para quando você tiver um dispositivo próprio para ouvir a saída de tudo, ou seja, um fone de ouvido para monitorar tudo isso, ou para quando você for usar uma caixa de retorno em algum show. Então você pode selecionar o dispositivo de monitoramento por aqui. E a tecla de atalho aqui é só para poder dar um atraso quando você ativa o mudo ou quando você ativa para falar. Então quando você aperta, demora alguns milissegundos que você vai colocar aqui. Fechamos a aba de áudio. Temos o vídeo
e temos o áudio. Agora vamos para onde? Para a saída, porque esse vídeo e esse áudio tem que ter uma destinação. A destinação é na aba de saída. E olha que interessante, na aba de saída nós temos outras abas. A aba de transmissão, de gravação, de áudio e do buffer de repetição. Beleza. Talvez você não esteja vendo dessa forma que está aqui. Por quê? Porque o modo de saída para você talvez esteja em simples, mas eu vou te convidar a ser avançado. Por quê? Porque sendo avançado, você vai ter muito mais opções aqui de gravação e de transmissão. Feito isso, estamos no modo avançado. Olha aí, já está no curso e já está avançado. Bacana, né? Então aqui no modo de transmissão, nós temos a parte de seleção da faixa de áudio, que é muito importante. E aqui já entra um parênteses. Eu vou comparar entre a transmissão e a gravação. Na transmissão, você só consegue uma faixa de áudio por vez. Tanto é que se eu agora do 1 clicar no 2, a faixa 1 vai deixar de ser selecionada. A 3, tá vendo? Ela não permite a seleção mais de uma. Então, eu vou deixar aqui nessa faixa 1. Já na gravação, olha que interessante, tem aqui a faixa de áudio e ela permite que eu selecione mais de uma faixa. Isso porque o OBS, para transmissão, ele só manda um fluxo de áudio. Eu não sei se é exatamente uma limitação do OBS ou se é dos serviços que recebem esses dados. Mas é bom saber que se você tem uma transmissão feita em várias faixas, a faixa principal deve ser selecionada. Porque o OBS faz uma mesclagem, um mixdown, um mix daquelas faixas. Ou seja, o áudio da sua fala e o da música de fundo, por exemplo, vão ser mixados, né, cada um com seu respectivo volume, e vai sair tudo em uma única faixa. Vamos tentar considerar essas faixas de áudio aí como, por exemplo, quando você está assistindo um filme, e aí você tem a opção de áudio em português, inglês, espanhol e tal. Para a transmissão, você vai transmitir só em, por exemplo, português. Mas para a gravação, o usuário vai poder selecionar, claro que você vai ter que marcar aqui, mas o usuário pode selecionar o espanhol, ou o italiano, ou o português, por exemplo. Dito isso, vamos para a parte de codificação. O codificador utilizado aqui é o X264, que é muito eficiente, funciona muito bem em vários computadores e em vários sistemas. Mas há outras opções. No caso aqui, como eu estou no Mac, há essa opção aqui de codificador de hardware da Apple e de software da Apple. Eu não deixo selecionado, porque a ideia do OBS é justamente ser portátil. Então eu posso configurar aqui a transmissão no Mac e levar para transmitir em outro lugar, num pendrive, no Windows. E eu posso carregar todas essas configurações. Eu posso jogar um pendrive ou eu posso também mandar para a nuvem e abrir no Linux. Então, tendo um codificador padrão para tudo, vale muito a pena. Senão, toda vez que você for carregar, você vai ter que vir aqui e fazer essa modificação. Se for o seu caso, se você precisar muito de um codificador específico, ótimo, tudo bem, deixe no que vá te trazer melhor performance. Mas nesse caso aqui, pensando de forma geral, o 264 aqui está mais do que excelente. Redimensionar a saída vem lá daquela questão aqui do vídeo, de escala. Não mexa, porque se você já redimensionou aqui, não precisa mexer aqui na saída. E lembrando que a gente está lidando aqui com a transmissão. Controle de taxa de bits. Aí já vem uma coisa aqui mais específica, que você vai ter que checar com a plataforma de transmissão. No meu caso aqui, que funcionou bem para o YouTube, eu já fiz vários testes e várias transmissões, todas funcionam muito bem, é o CBR, que é o Constant Bit Rate, que é a taxa de bits constante, ou seja, ela vai se manter constante nesse valor aqui, ó, 4.500 kbps.
Então, para o YouTube, funciona muito bem. Dependendo do serviço que você estiver utilizando, eles vão ter lá na parte de transmissão avisando, olha, configure o seu software com esse valor de bitrates. O bom desse valor aqui, e por que eu cheguei nele, é que ele funciona com conexões mais modestas também. Então, você consegue transmitir, consegue se conectar ao YouTube e, ao mesmo tempo, manter o seu fluxo de dados indo para lá com qualidade, porque você não corre o risco da sua conexão engasgar e você ficar sem por alguns instantes o áudio, sem o vídeo, né? Isso acontece muito em transmissões ao vivo. Esse valor aqui funciona perfeitamente bem. Já testei, inclusive, com transmissão de celular 4G. Funcionou perfeitamente bem. Então, 4.500 kbps e CBR. Buffer, essas coisas aqui aí já são avançadas demais, só se o seu serviço de transmissão pedir. Mas se você quiser copiar esses valores aqui, caso eles estejam diferentes, pode ficar à vontade, tira um print, pausa aqui e veja. É o Very Fast aqui, que tem a ver lá com o codificador, o tipo de perfil, né? E aí vai depender do seu codec que você for utilizar aqui. E por aí vai. E ainda tem umas opções aqui de codificação. Isso aqui já é muito e bem avançado. Não precisei mexer nele até hoje. Beleza. Vamos passar para a parte de gravação. O legal do OBS é justamente isso. Você pode transmitir ao vivo. Mas se você não pudesse gravar, ia ficar um software muito limitado. Então, como você tem a opção de gravação, você pode fazer as duas coisas. No caso aqui, o tipo eu selecionei como padrão, mas você tem uma opção aqui de FFmpeg, que é um outro tipo de gravador ali, que vai dar uma saída mais específica seguindo esse protocolo aqui, esse formato MPEG. Se for o seu caso, utilize. Para a grande maioria das pessoas, padrão. Funciona excelentemente bem. O caminho da gravação é onde você vai gravar, onde o arquivo vai ficar gravado no seu SSD ou no seu HD, né? Então você clica aqui em explorar, vai abrir uma janela e nessa janela você salva, você escolhe onde você quer salvar. Uma coisa muito importante, deixe marcado gerar nome de arquivo sem espaços. Porque a gente está lidando com a internet, a gente está subindo esses vídeos para outras plataformas e colocar espaço, acentuação e nome de arquivo ainda não é muito recomendável. Então coloque gerar nome de arquivos. Uma dica de ouro, essa dica já vale o vídeo que você está assistindo aqui. O formato de gravação. Tem muito tipo de formato, mas eu te recomendo fortemente, quase te obrigo a gravar em MKV. Eu digo isso porque MKV já me salvou de muitos problemas. Porque quando você está gravando e, por exemplo, acaba a energia, o que acontece? Como o arquivo que está sendo gravado ele talvez esteja em MOV, MP4, FLV e por aí vai, ele vai simplesmente cancelar a gravação e vai ficar inútil, corrompido. Você não vai conseguir aproveitar o que você gravou até aquele momento. Já o MKV, ele permite uma espécie de resumo, ou seja, aquela parte que já foi gravada, ela fica no seu disco, no SSD ou no HD. Então você não perde, você pode continuar dali. Claro, você vai precisar editar o vídeo, mas você não vai perder aquilo. Imagine, 1 hora de vídeo sendo gravada, você ainda tem mais 1 hora para gravar e acabou, e aí você tem que voltar tudo e gravar tudo do início. Não vale a pena, né? Então esse formato MKV é muito útil para isso. Só tem um probleminha com o MKV, que ele não é muito compatível com o Windows, com o Mac, talvez o Linux, eu não sei, mas quando você termina a gravação e você vai dar um clique para poder assistir o que você gravou, pode falar que o arquivo está corrompido e ainda pode perguntar se você quer deletar. Isso é um problema.
Mas não faça isso, porque o vídeo está lá e está gravado, está tudo certinho. Então, como resolver esse problema? Você vai sair aqui dessa parte de saída por enquanto e vai vir aqui em avançado. Em avançado, você tem uma opção aqui, converter automaticamente para MP4. Quando você termina a gravação do vídeo, o OBS vai converter esse vídeo para MP4 e aí ele fica compatível e você consegue assistir com os players padrões de cada sistema operacional. Isso é muito útil. O arquivo MKV vai ficar intocado, ele vai permanecer lá e vai ter uma cópia dele em MP4. Claro que você vai ter que ter um espaço duplo aí no HD, mas também há uma opção de converter depois. Vou mostrar já já. Feito isso, resolvido o problema do MKV, que era a única inconveniência de você não conseguir reproduzir, você já converte para MP4 e está resolvido. Agora você vai aproveitar todos os benefícios. Um deles é esse que eu já falei, de você poder reaproveitar o que você gravou. O outro benefício é justamente essa parte das faixas de áudio. Você pode gravar faixas de áudio separadas. Você pode ter a sua fala em um canal, você pode ter a fala de outra pessoa que tiver com outro microfone em outro canal, e você pode também ter o gameplay do jogo que você estiver jogando, o áudio dele em um canal e a sua fala em outro. Ou você pode ter a música que você está gravando, ou o curso que você está dando de gravação de áudio, de podcast, ou seja lá o que for, em um canal, aquele áudio sendo exibido, e no outro a sua voz. Então isso é muito bom, porque não vaza, né? Então você pode editar depois sem ter interferências. Então isso ajuda muito. Então você pode selecionar quantas faixas aqui. Para essas faixas funcionar, você tem que vir para essa aba de áudio. E aqui, cada faixa, você pode dar um nome e uma taxa de bits. Eu deixo como padrão a taxa de bits de 160. Se você é mais, como é que é o nome? Audiófilo, né? Uma pessoa que valoriza ainda mais a qualidade de áudio, eu valorizo muito. Mas para um tutorial não há necessidade de tanta modificação. Aí você pode aumentar isso aqui. Lembrando que gasta mais espaço no computador e também algumas gastam um pouco mais de poder de processamento. Mas 192 e 160 são duas taxas muito boas, porque o codec, como você viu aqui, ele é um codec AAC, então ele é muito bom, ele não é exatamente um MP3, né? Então ele tem uma maior qualidade. Aqui você pode dar um nome, no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho duas faixas de áudio. Uma delas é desktop, que aí, por exemplo, quando eu estou gravando o Audacity ou Logic, eu gravo todo o áudio deles. E a faixa 2 eu gravo o meu microfone. Então, se um tiver mais alto, né? Então, se eu estou gravando, então eu estou tocando a música e falando ao mesmo tempo, eu posso baixar essa música depois na edição. Então, a vantagem de ter duas faixas aqui é essa, que você vai conseguir ver essas faixas só num programa mesmo, né, de edição de vídeo, ou lá no VLC, que é o videolan.org, lá que você vai acessar. É um aplicativo muito bom e aí você pode selecionar as faixas para você ouvir. Então não se assuste quando você... lembrando, isso também é importante, o arquivo MKV vai conter essas faixas. O MP4 não. Então, se você deletar o arquivo MKV, você vai perder essas faixas extras de áudio. Então, o que eu recomendo? Edite ou abra o MKV em algum aplicativo, extraia as faixas de áudio e sincronize-as com o MP4. Aí está resolvido, você tem todas as faixas. É um pouquinho mais avançado, mas também vai ter um vídeo sobre isso. Codificador. Você pode ter codificador diferente para gravação e transmissão. No meu caso, funciona muito bem. Eu só separo, tá vendo que tem a opção aqui, usar o codificador da transmissão? Eu separo justamente para que o MKV funcione bem, né? E todos os outros recursos. Então eu coloco um codificador separado para transmissão e para gravação. Então não selecione aqui codificador da transmissão, selecione um codificador separado, mas o 264 do mesmo jeito. Redimensionar a saída é aquilo que a gente já falou. Configurações personalizadas para o conversor de gravação. Se você tiver o FFmpeg, aí você tem que colocar algumas configurações. Para o nosso caso aqui não. A taxa de bits aqui continua constante.
Então vão ser, nesse caso aqui, 6.500, tá vendo que ela é maior do que a de transmissão? Justamente porque você está gravando, você consegue usar mais dados, né? Você não está transmitindo esses dados. E esse é um dos motivos de eu colocar um codificador também diferente. Buffer personalizado e todas aquelas outras coisas, não há necessidade de mexer, a não ser que seja algo muito específico. Áudio, a gente já falou, que é para você dar nome aqui, para identificar as faixas que você vai usar. E o buffer de repetição, que não vamos continuar falando sobre ele. Mas, só para te adiantar um pouquinho, quando você ativa, você coloca aqui o tempo máximo de replay. Tá vendo? 20 segundos, acabando já estou falando, né? Tá bom. No buffer de repetição, você tem um tempo máximo de replay, nesse caso aqui de 20 segundos, então ele vai sempre gravar 20 segundos e depois descartar. E ele vai usar 15 MB de memória. Imagine se for 60 segundos, 47 MB de memória. É ótimo para games, né? Vale muito a pena se você estiver fazendo esse tipo de transmissão, mas lembre-se, vai usar memória. Então vou deixar desativado aqui. Como eu já falei do buffer de repetição, e falei sobre a possibilidade de teclas de atalho, vamos para aqui. Tá uma parte muito versátil do OBS. Com essas teclas de atalho, você consegue colocar teclas aqui, programar teclas no seu teclado para realizar certas tarefas que você teria que usar o mouse e apertar botões. Nesse caso aqui, por exemplo, para iniciar a transmissão, eu posso começar aqui com o botão P. Ou então, se eu vier aqui, ó, tá vendo essas opções aqui? Ó, você tem a opção de desfazer o que você acabou de fazer, de limpar a tecla, aí limpar totalmente, e você pode adicionar ou remover. No caso, se eu clicar em adicionar, é mais uma tecla para eu adicionar aqui para iniciar a transmissão. Por exemplo, S. Tanto faz se eu apertar P ou S, a transmissão vai ser iniciada. Mas aqui a gente tem um outro probleminha e que é muito bom avisar. Imagine que esqueça por enquanto iniciar aqui a transmissão. Vou até tirar essa parte. Mas eu vou, por exemplo, interromper a transmissão. Se eu vou interromper a transmissão, por exemplo, vamos ver o P de parar mesmo. Imagine que eu estou digitando no chat para alguém, respondendo, estou na transmissão ao vivo e eu estou respondendo uma dúvida. Então, quando eu apertar a tecla P, a transmissão irá finalizar. Se você ligou lá no geral, avisar para interromper a transmissão, ótimo, vai aparecer isso na tela. Mas pode acontecer de você apertar o Enter depois, e aí vai acabar a transmissão da mesma forma. Não vale a pena deixar uma tecla simples assim como atalho. Então, o que eu recomendo é você, por exemplo, Ctrl Alt Shift P. Aí você tem que fazer essa combinação para você parar a transmissão. Então, isso serve para todos os outros. Use as teclas modificadoras para colocar atalhos que são úteis. Como você pode ver, eu não tenho nenhum atalho, porque nessa configuração que eu estou aqui, não há nenhuma necessidade, é só tutorial, então não estou mostrando. Mas o que eu gosto de usar são as de mudança de fonte, né, de cena, que a gente vai entrar mais para frente. Quando você vai adicionando cenas, elas vão aparecendo aqui, você aperta botões para poder mudar. As de iniciar e interromper transmissão, gravação, eu não uso. E basicamente, e essa de ativar o mudo e desativar o mudo, né, são boas teclas de atalho, bem interessantes nesse caso. Fora isso, eu acabo não utilizando, mas é muito útil. Outra coisa muito legal, se você tiver um dispositivo MIDI, seja ele um teclado musical, um controlador ou um deck próprio para transmissões, você consegue colocar os atalhos. Por isso que tem essa opção de mais aqui. Você pode colocar o teclado e ainda pode colocar a tecla do seu controlador. Então você pode ter lá, tipo aquelas mesas mesmo de transmissão profissional, que você vai apertando os botões e fazendo mudanças de cena, iniciando e terminando gravações. Então é bem robusto, muito robusto essa parte de teclas atalho.
além de ser robusta, é muito simples, né? Basta olhar aqui e ver o que você vai fazer. Então, só nessa parte de avançados, para ficar bem tranquilo para todo mundo, que é só mostrar a minha tela para que você copie caso esteja diferente. Claro que essa parte aqui tem a ver com macOS e tal, mas né, basicamente a mesma coisa. O formato de cor o NV12, o espaço de cor 709, faixa de cores limitada ou completa. Até o completa não é tanto problema, mas vai demandar mais espaço também, né? Vai demandar mais poder de processamento. Essa parte aqui é muito legal, mas como tem essas porcentagens aqui, eu teria que fazer uma espécie de tabelinha aqui para poder te explicar cada uma delas. Mas o padrão funciona muito bem. O que ele faz? Olha, que legal! Acabando, a tabelinha tá toda aqui, ó. Eles colocaram isso, que bacana. Então aqui você consegue ver que esse % CCYY é o ano com 4 dígitos. Isso aqui é um hífen, aqui deve ser o mês, números decimais, aqui o dia, aqui tem um espaço, aqui tem hora, minutos e segundos. Por quê? Porque toda vez ele vai gravar os arquivos com esse formato aqui. Então ele vai pegar o dia, o mês, o ano, a hora, o minuto e o segundo do arquivo, né? Eu não gosto de deixar esse espaço aqui, então eu vou colocar aqui e vou colocar alguma identificação, um hífen aqui, e eu posso digitar, por exemplo, curso OBS. Então toda vez que houver uma gravação, vai estar aqui dia, mês e ano, isso aqui de forma dinâmica, e esse texto aqui próprio. Vou deixar desabilitado. Sobrescrever o arquivo caso exista, não recomendo, porque se tiver, apesar que esse formato aqui praticamente impede que isso aconteça, porque você está pegando até os segundos, mas, né, se você modificou aqui, ele vai gravar por cima. Então, não recomendo, é melhor você controlar isso depois. Converter automaticamente, eu já falei, é muito importante, né, para MP4, porque se você está usando MKV, ele vai transformar em algo mais compatível e vai manter o MP4. O prefixo do buffer de repetição, que é o tal do replay, né, então ele vai ter o nome replay, você pode colocar prefixo e sufixo. O atraso da transmissão, isso aqui é muito específico, né? Mas você pode demorar alguns segundos aqui, se você tiver um problema de sincronia entre áudio e vídeo, então você pode fazer aqui ligar aqui um atraso para quando você apertar de começar a transmissão, ele esperar esses 20 segundos e aí sim, né? Fazer. Reconectar automaticamente é caso a sua conexão caia, você colocar aqui os segundos para tentar novamente. Né? Então você pode tentar se reconectar. Muito bom. E ele vai tentar 20 vezes, caso não dê, aí sim ele finaliza. Essa parte de rede aqui é algo mais específico, mas você seleciona o IP que você vai transmitir para outro computador. Né? É basicamente isso, quando você tem uma rede com mais computadores. Aceleração de hardware do navegador, nós vamos falar ainda sobre isso, mas o OBS tem um navegador de internet dentro dele, e aí ele te dá a opção de você ligar ou não a aceleração de hardware. Se estiver falhando, você desliga. Aqui nessa seleção de teclas de atalho, você vai definir o foco do aplicativo em capturar essas teclas de atalho. Se você estiver em algum aplicativo que não seja OBS e quiser ativar aquela tecla de atalho que você usa para iniciar a gravação ou para mudar de cena, por exemplo, você coloca aqui, nunca desativar teclas de atalho. As outras opções são só para quando o OBS estiver em foco, ou seja, eu estou no OBS, aí eu faço a tecla de atalho, eu aperto e aí funciona. Se eu estiver em outro aplicativo, não funciona. É basicamente isso. Então, todas as configurações foram feitas e eu acho que você já está preparado para fazer a transmissão de verdade. Mas, para isso, falta uma abinha. E qual que é essa abinha? A própria aba de transmissão. É nela que você vai selecionar e você vai inserir uma chave de transmissão. E essa chave vai ser utilizada para conectar o OBS ao serviço de streaming. No nosso caso aqui do curso, inicialmente, eu vou falar do YouTube. Sendo assim, você tem aqui a seleção do serviço de transmissão,
que aqui aparecem poucos, né? Mas quando você clica em mostrar todos, eu não vou nem clicar porque polui demais, são muitas opções, muitas mesmo. E, além de tudo, claro, você ainda pode fazer uma transmissão totalmente personalizada se você souber mesmo, se tiver códigos de RTMP e por aí vai, né? Os links, tudo certinho. Mas vamos falar aqui do YouTube, que é o que a grande maioria vai fazer, e alguns do Twitch. O Twitch eu posso deixar para depois, porque eu até já testei, mas não tem aquela experiência mesmo, então eu vou me informar sobre o assunto e mais para frente, caso você queira e quem estiver assistindo quiser, deixa no comentário que eu mostro como se conectar ao Twitch, de uma maneira otimizada, claro. Então, seleciona aqui o YouTube, YouTube Gaming, e o servidor, você vai deixar aqui como servidor primário, tá? Nesse caso aqui, eu já posso seguramente dizer que você pode mudar aqui para o primário aqui ingest, não precisa ser esse RTMP, porque o YouTube andou modificando isso. Então você deixa aqui ele em primário. E aqui na chave de transmissão você tem a opção de mostrar, que eu não vou mostrar e te recomendo não mostrar para ninguém, porque essa chave de transmissão, ela é como se fosse a chave da sua casa. Então se você perde essa chave, se você deixa ela em algum lugar e a pessoa utilizar essa chave, ela consegue transmitir no seu canal sem que você autorize. Na verdade, você autorizou, porque você entregou a chave para outra pessoa. Então a chave fica aqui. Essa opção de ignorar a recomendação do serviço de streaming, não faça isso, a não ser que você saiba muito o que está fazendo, porque essas recomendações vêm de lá do serviço, ou seja, vem do YouTube, ou vem do Twitch, ou vem do Facebook, ou por aí vai. Então, não ignore, deixa. E aqui está sendo explicado que o YouTube aceita 51 mil kilobytes por segundo e a taxa máxima de áudio 160. Por isso, eu deixei aqui no áudio, aqui na configuração de saída, 160. Não deixei maior aqui, justamente por causa da transmissão. Para gravação você pode mudar, mas o YouTube limita a taxa de áudio máxima 160. E aqui 51 mil, eu deixei a transmissão em 4.500. Como eu disse, bem modesto, bem tranquilo e funciona muito bem. Se a sua conexão for muito boa, você pode aumentar aquele valor ali, você vai ter uma melhor qualidade de imagem. E essa chave de transmissão, onde eu consigo? Você vai clicar nesse botão aqui, obter chave de transmissão. Quando você clica, vai abrir uma janela no seu navegador. Eu vou trazer ela para cá, porque ela apareceu no outro monitor. Eu preciso ainda falar uma coisinha. Essa janela que abriu aqui, ela já está pegando direto o meu YouTube Studio, mas no seu caso, se você nunca transmitiu ainda, o YouTube vai falar e vai te pedir para que você selecione se deseja fazer transmissões. Caso você concorde, que é lógico que você vai querer fazer se você clicou, você tem que esperar 24 horas para que ele te autorize, para que ele prepare todas as coisas, para que ele cheque seu canal, para ver o que é. Isso também é para evitar alguns problemas com terrorismo e por aí vai. Né? Então foi-se instituído que o YouTube tem que aguardar 24 horas para poder liberar a sua conexão ao vivo. Claro, isso é só a primeira vez que você for transmitir no seu canal. Depois é instantâneo. Agora eu poderia apertar o botão de transmitir e tudo certo. Claro que ainda não. Por quê? Porque eu preciso copiar a chave. Tá vendo aqui, ó? Conecte um software de conexão para fazer a transmissão ao vivo, certo? Então, para que esse software se conecte e funcione certinho, eu tenho que vir aqui, tá vendo? Selecionar a chave de transmissão. Eu deixo aqui nesse Default String Key, RTMP, e venho aqui, ó, chave de transmissão. Cole no seu codificador. Se eu apertar esse olhinho aqui, o valor vai aparecer. É uma mistura de números e letras. Se eu quiser redefinir, eu clico aqui. E se eu quiser copiar, eu só copio. Cliquei em copiar. Já foi copiado para a área de transferência. As configurações aqui do YouTube não precisa mexer. Você pode deixar aqui em baixa latência. Ou latência normal, se sua conexão for bem ruim, né? Então, deixa aqui latência normal. Mas baixa latência tá ótimo. E a latência ultra baixa, aqui é o contrário, tá?
Na latência normal, se a sua conexão não for tão boa. A baixa latência é para uma conexão boa. E a ultra baixa é se você tiver uma conexão realmente muito boa. Porque a latência é o tempo que vai demorar do vídeo para ele sair do OBS, da sua casa ali, ou do local que você estiver transmitindo, e chegar até o YouTube, né? Então a latência ultra baixa, ela vai ser muito mais rápida. A desvantagem é que se sua conexão não for muito boa, o vídeo vai engasgar e vai dar problemas. Ativar DVR é a gravação. Então você transmite para o YouTube e o vídeo fica gravado depois, então é bom deixar. Vídeo em 360 é só se você estiver transmitindo em 360 graus com a câmera. O atraso, lembra lá do início, lá numa parte das configurações que eu falei, para atrasar a transmissão? Aqui o YouTube também permite isso. Nesse caso aqui não precisa. Legendas ocultas se elas tiverem. E definir a transmissão como não listada quando ela acabar. Se você não quer que ela fique disponível, você quer só gravar, mas quer que ela não fique disponível após a gravação para o público, então, quando terminar, então você deixa marcado aqui. Aqui são as mensagens, né, do chat ao vivo que vão aparecendo e tal. Aqui você tem a opção de editar. Quando você vai em editar, você coloca o título aqui. Eu sugiro que você já coloque o título quando você programar, né, a sua transmissão. Você tem a parte aqui de adicionar uma descrição. A visibilidade, se ela é privado, se ela é não listado. Se você quer que vá para o público, você pode colocar aqui já em público, que né, o seu público vai ser avisado. A categoria, o upload de uma miniatura, né, que é aquela imagem. Se você quer adicionar uma playlist. O público, né, se ele é definido para crianças ou não, né, se o vídeo é recomendado para crianças ou não, restrição de idade, que ele pode não ser recomendado para crianças, mas ele talvez não haja necessidade de restringir o vídeo para espectadores com mais de 18 anos. Promoção, se tiver alguma propaganda, alguma inserção de produto, você marca aqui. Capítulos automáticos, é uma coisa nova, né, mas é bem legal que ele vai separando o conteúdo em várias partes. As tags, certificações de legenda, que é coisa de lei, né? Então você coloca aqui que nunca foi exibido na televisão nos Estados Unidos, se você estiver produzindo um conteúdo original. Local de gravação, você pode selecionar o local e a data de gravação. A licença, se você quer que seja uma licença padrão do YouTube ou uma Creative Commons, que é bem legal também. Permitir que o vídeo seja incorporado, né? Você pode colocar ele em um site ou os seus espectadores podem colocar em algum site. Por aí vai. Aqui, além de tudo, essa parte é bem importante, é a questão do chat ao vivo. Você pode ligar ou não esse chat ao vivo e você pode possibilitar o replay desse chat. Ou seja, depois que a transmissão terminar e a gravação ficar disponível, essa conversa aqui, ela vai ser reproduzida de acordo com o tempo em que for aparecendo. Se em 10 minutos alguém comentou alguma coisa, em 10 minutos do vídeo, esse mesmo comentário irá aparecer, como se ele estivesse ao vivo, né? Bem legal. Os participantes, você pode limitar a participação no chat para qualquer um ou para os inscritos, né? Bem interessante também. E esse atraso na mensagem, isso é muito útil quando você vai para algo mais profissional e que talvez pessoas podem atrapalhar aquilo, né? Quando você está lidando com algo público ou algo polêmico, algo do tipo, é muito bom você ligar essa restrição de chat. O que é que ela faz? Quando o espectador for digitar alguma mensagem, mandar para alguém, se você colocar aqui ligar e deixar 30 segundos, só depois de 30 segundos é que ele vai poder publicar novamente um outro texto. As outras pessoas vão poder, né, publicar, mas a cada 30 segundos ou a cada 60 segundos. Isso evita o que a gente chama de flood, né, de comentários, ou seja, enxurrada de comentários. A pessoa vai postando um tanto de coisa para atrapalhar aquela transmissão. Então, quando você liga essa restrição, é muito interessante porque a pessoa só vai conseguir digitar o que ela quer a cada 30 segundos. Então ela vai ter muito mais cuidado ao fazer a pergunta ou se pronunciar.
Além de tudo, você pode colocar palavras de bloqueio e ainda editar os moderadores. Você pode ter uma pessoa te ajudando no bate-papo aqui, postando links e tal. Então você pode ir lá nas configurações da comunidade e ativar aqui. Então, se você clicar salvar, o vídeo está todo aqui e tá. Beleza, estamos aqui. Como que eu vou transmitir? Como você viu, eu coloquei o vídeo como privado, então ninguém no canal vai ver o que está acontecendo. Agora no OBS, eu vou, antes aqui, eu copiar, que eu já copiei, né, a chave de transmissão, né, ela está aqui, e aí eu cliquei no botão copiar. Agora, aqui, eu vou simplesmente selecionar essa aqui, deletar e colar. A chave está aqui. Vou clicar em OK. Como que eu sei que ela está funcionando? Quando eu vier aqui e clicar em iniciar a transmissão. Quando eu clico, você vai observar essa barra aqui, ó, live, CPU e tal. Você viu que a CPU está em 2%, então ela está bem tranquila. Quando eu iniciar a transmissão, parece que você não adicionou nenhuma fonte, porque eu não coloquei nenhuma aqui. Deseja fazer isso mesmo? Por enquanto, sim. Eu não adicionei nenhuma fonte aqui, então não tem nenhuma imagem. A tela vai ficar preta lá no OBS. Não tem problema, é só para teste. Cliquei em sim. Ele vai conectar. Olha aqui, tá verdinho. Vou correr lá. E aqui no YouTube, pronto. Eu estou ao vivo, né? Se alguém estivesse vendo, ia ver essa tela preta aqui. A conexão está excelente, justamente por causa daquela configuração de BPS, né, do vídeo e do áudio, e está tudo correndo muito bem. Aqui a gente tem os dados, como está o chat, a quantidade de espectadores, a integridade. Você vai tendo um log aqui, um diário aqui, né, na verdade uma opção aqui de horários em que vai mostrar 16h51 não havia dados. Agora às 17 a transmissão está funcionando bem. Se der alguma falha, vai falar, ó, e às tantas a transmissão está com problema. E aí voltou, restabelecida a conexão. Vai ficar tudo informado aqui durante a transmissão. Além disso, você já tem o chat ao vivo, que você pode ver as principais, você pode digitar algo, você pode fazer uma enquete, né? E você pode selecionar aqui o chat ao vivo. Beleza. Aqui está tudo funcionando muito bem. E aqui no OBS também, a CPU estava em 2%, agora está em 17%, ou seja, está bem tranquila, né? E os quadros e a taxa de bits aqui, tá vendo? Está tudo sendo muito bem transmitido e numa taxa contínua aqui de quadros por segundo de 59. Já estamos ao vivo em 1 minuto e 40. E os quadros perdidos estão em 0. Lembra que eu disse lá naquela parte de configurações, nessa parte aqui de vídeo, algo que poderia atrapalhar aqui, era isso. E como a transmissão já começou, eu não consigo mais mudar. Por isso que é bom a gente sempre testar isso antes e ver se essa taxa de quadros aqui vai aumentar. Feito isso, terminei a transmissão, eu venho aqui em interromper transmissão. Mas antes eu preciso mostrar uma coisa. Eu também posso encerrar por aqui, no YouTube. Quando eu encerro a transmissão por aqui, o OBS continua transmitindo. Aí você tem que vir aqui e interromper a transmissão. No meu caso aqui, eu vou começar pelo OBS e vamos ver se lá no YouTube vai encerrar. Não encerrou. Então, o mais recomendado é você encerrar a transmissão por aqui e aí clicar em encerrar para depois finalizar aqui a transmissão no OBS, porque assim não vai dar falha. Agora que a transmissão acabou, como eu não coloquei nenhuma imagem, ficou dessa forma aqui, e aí eu fiquei sabendo as estatísticas, que a reprodução foi 1, pico simultâneo, a duração máxima e tal. Agora eu ainda tenho a opção de só dispensar essas estatísticas aqui, ou editar no estúdio. Eu vou lá no YouTube e edito. Digamos que o início ficou muito demorado, ou final, você pode remover. Nesse caso aqui eu vou clicar em dispensar, vou voltar para o OBS aqui e te falar que você está pronto. Você agora entende
todas as configurações do OBS. As que você ainda não entende, você pode postar nos comentários, mas é claro, eu estou pensando em tudo aqui. Então, algumas coisas vão ser específicas e vão vir em futuros vídeos. Então, não se preocupe. O meu objetivo com esse curso é que você saiba tudo que é possível de se realizar com esse excelente aplicativo. E esse excelente aplicativo gratuito, de código aberto, que você pode ainda programar. E tem uma parte aqui de scripts, que é muito legal. E eu fiz um script também. Então, num futuro vídeo eu vou mostrar como fazer essa programação em Lua, que é uma linguagem de programação. Se eu não me engano, ela tem uma base aí foi criada por um brasileiro. Eu posso estar enganado aqui no vídeo, mas tem alguma coisa do tipo. Então, é um aplicativo muito forte, muito versátil e que nas próximas aulas você já vai começar a entender como botar a mão na massa e deixar isso aqui muito bonito para agradar os seus espectadores. Fechado? Então, primeiro vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Tenha uma excelente semana e até lá. O próximo vídeo vai ser na sequência, tá? Se você estiver no futuro, você vai ver logo depois numa playlist. Eu vou abrir essa playlist, esse primeiro vídeo já vai instalar e todos os outros também. Se você estiver acompanhando aqui, dia a dia no canal, o próximo vídeo vai sair na semana que vem e vai ser bem legal. Beleza? Então, forte abraço, até lá e tchau!